Bem-vindos a mais uma edição do Cine Amazonas, o espaço dedicado ao cinema independente e à produção audiovisual da nossa região. Hoje trazemos duas obras que refletem com profundidade e sensibilidade algumas das questões mais intensas do nosso tempo, a perda e a preservação ambiental. O primeiro curta, Por Detrás do Arco-Íris, mostra um retrato tocante de uma realidade que muitos viveram durante a pandemia de Covid-19. Em seguida, temos Nosso Mundo, um filme que nos confronta com as consequências do descaso ambiental, mostrando como o lixo impacta o ecossistema e, no final das contas, a vida de todos nós. Ambos são produções do Coletivo Audiovisual, grupo que tem se destacado ao trazer à tona temas tão relevantes e urgentes para a nossa sociedade. E hoje receberemos J. Juliano, cineasta e roteirista, Vânia Rosas, atriz e maquiadora, e Rafael Kreber, produtor e ator, que são integrantes do Coletivo Audiovisual, para conversar sobre essas obras. Muito obrigada por ter vocês aqui no Cine Amazonas, é um prazer recebê-los aqui. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço. Prazer estar aqui. Agradeço também. J. Juliano, você é o diretor e você é o roteirista, né? Qual foi a inspiração ou a justificativa que você encontrou para falar sobre esses temas tão sensíveis da nossa sociedade? Bem, no caso de Por Detrás do Arco-Íris, eu acho que foi um desabafo. Eu vivi tudo aquilo, né? Na verdade, eu perdi 4 pessoas da minha família na época da pandemia. Isso foi muito doloroso. Eu acho que a arte, ela imita a vida. Então, a gente conta histórias daquilo que a gente passou, que a gente viveu e conviveu com outras pessoas, com outras histórias. Eu acho que foi um desabafo. Falar Por Detrás do Arco-Íris, falar um pouco da pandemia, um pouco daquilo que eu vivi e daquilo que eu presenciei outras pessoas vivendo também. E no caso do Nosso Mundo, é a questão ambiental, né? Eu cheguei a ver várias matérias e também pesquisar na internet sobre o assunto, que eu acho um assunto muito pertinente, né? A questão do lixo plástico. Eu fiquei muito impressionado em saber que existe um continente de lixo no Oceano Pacífico, né? Assim, são cerca de 80 toneladas de lixo flutuando no oceano. Assim, é um continente, não é nem mais uma ilha, é um continente. Então, isso é muito impactante, as pessoas não param para pensar nisso e não têm a consciência desse impacto, né? Que isso impacta tanto na fauna quanto na flora do mundo, né? Mundial. E também tem a questão de nós estarmos na Amazônia e sermos como os guardiões, né? Verificar o que está acontecendo no nosso entorno, na beira do rio, e também saber que somos agentes causadores e, por que não, agentes de mudança dessa situação toda, né? Vânia, queria dar um prazer tê-la aqui também. Você é atriz do filme Por Detrás do Arco-Íris. Fala um pouquinho da sua personagem, como foi a sua preparação para que você pudesse desenvolver toda aquela carga emotiva que era necessária. Boa noite. Bem, a Maria, né, do Por Detrás do Arco-Íris, não foi difícil de desenvolver e trazer a personagem à tona, por conta também, não que eu tive, graças a Deus, assim, a infelicidade de perder alguém, né, durante a pandemia, eu não tive isso. Mas a gente estava antenado do que estava acontecendo na sociedade, né, as perdas, muita gente, vinha colegas de teatro, colegas do audiovisual, falavam muito sobre pessoas que haviam perdido. Então você cria uma memória emocional, o ator ele precisa desenvolver isso. A gente tem que ter N memórias para que a gente também possa usar isso na cena. Então, quando o Juliano convidou para fazer parte do elenco e me mostrou a sinopse do filme, eu achei, nossa, ótimo, excelente. Eu não tive essa dificuldade de desenvolver a personagem, foi bem legal trabalhar com todas as meninas que estavam comigo, porque também a Mayara Cabral, né, de atriz, eu também fiz teatro com ela no Cláudio Santoro, então a gente já tinha essa intimidade, porque eu também acho que essa questão da intimidade dos atores, do elenco, se eles já não têm isso antes, é necessário que a produção crie esse elo, né, entre os atores para a gente conseguir desenvolver a personagem. E aí sim a gente vai trabalhar como preparação de elenco, né? Vai trabalhar a carga emocional, vai trabalhar a alegria, a tristeza, rancor, a raiva, e aí fica bem mais fácil de desenvolver o personagem. Nossa, é realmente um trabalho coletivo, né? Falando em trabalho coletivo, Rafael, quais são os desafios da produção, de se produzir essas obras especificamente aqui em Manaus?
Aqui em Manaus, normalmente, há muito difícil acesso sobre você mesmo produzir. Aqui em Manaus, muita questão sobre custo, são muitos problemas que são enfrentados diariamente. Eu e Jota, nós enfrentamos para poder nos conseguirmos, de certa forma, nos virarmos para poder fazer essas produções. Mas nós temos apoio à secretaria, dos editais, e por esses apoios que nós recebemos pela fomentação da cultura local, nós, eu e o Jota, conseguimos o apoio e o orçamento necessário para poder realizar essas produções com certa folga, com certa tranquilidade. Mesmo assim, enfrentamos desafios sobre questão de localização, outras questões sobre organização e logística são muito difíceis de se adaptar aqui em Manaus, principalmente com a carência de um grande investimento, de um grande polo, um massivo polo audiovisual aqui em Manaus, mas com justamente essa fomentação, com o apoio governamental e nosso apoio municipal também, nós estamos construindo esse polo tijolo a tijolo. Então tem sido muito gratificante poder fazer parte dessa construção e superar essas dificuldades que assolavam tanto essas produções. Para a gente é muito legal ter finalmente assim a parte de direção, produção e atuação. E aproveitando que esse trio está aqui, eu gostaria de perguntar a você, Jota, Juliano, como é que você escala o seu elenco? Você cria ali na hora do roteiro, você já tem personagens que você acredita que conhece as pessoas que têm um perfil, ou você faz audições, você pesquisa, como é o processo de escolha dos seus protagonistas, dos seus personagens para viver essas histórias que você cria? Olha, eu não costumo fazer audição. Assim, quando eu escrevo um personagem, eu já tenho na cabeça, na mente, quem vai fazer aquele personagem, seja um amigo, uma amiga, um ator, né, profissional ou não. Geralmente eu gosto de trabalhar com atores iniciantes, dar oportunidade. Esses atores, eles precisam criar portfólio, ter uma oportunidade. Eu acho muito importante trabalhar com atores iniciantes, e a gente tem o apoio da Vânia, né, que a Vânia já é assim, uma atriz experiente, ela faz essa preparação de elenco, então se o ator não chega para mim preparado, ele vai ter essa preparação de elenco, né? Vai ter essa questão dessa capacitação, é muito importante. E dá certo. Interessante. Rafael, como é que você vê a questão das locações? Essas locações, elas serviram bem ao propósito? Você acha que elas poderiam ser bem locadas em outras? Ou realmente era um projeto para ser feito em Manaus com as locações e com a realidade da nossa cidade? Não poderia ser feito em outro lugar, honestamente. Principalmente pelo que nós queríamos antes de ir com essas obras, era necessário nós tratarmos o popular comum. Então, a gente precisava muito de retratar esse local estando aqui, visitando as nossas locações que nós passamos dia a dia após, e retratar essa realidade de forma ínfima, né? De forma inerte. Então, o Jota, principalmente, ele da Juliano, que é nosso nome de guerrilha de trabalho, ele sempre foi comigo nessas locações, nós visitamos e tentamos retratar Manaus na tela da forma mais verídica e real possível para transmitir nossa mensagem da forma mais incisiva que podemos fazer. O Juliano, ele tem uma visão muito boa, ele consegue capturar as imagens e mostrar a nossa cidade de uma forma muito, ao mesmo tempo bela, mas com as denúncias necessárias que a obra que ele requer precisa. Então, locações não poderiam ser em outro lugar. Realmente, Manaus era o lar que a gente precisava demonstrar. E o Juliano Jota conseguiu captar da melhor forma possível. É a nossa realidade, né? Nossa realidade, exatamente. Nossa realidade. Vânia, uma pergunta para você. Você retratar, ter uma obra em que você sabe que ele no roteiro a gente já desvenda todas as emoções, né, do personagem, e é uma obra que fala de perda, de luto. Manaus, especificamente, destacando a do resto do Brasil, sofreu bastante por diversas questões muito dramáticas, como falta de oxigênio e diversas perdas assim, em pouco tempo. Como foi para você trabalhar de uma forma sensível e delicada esse luto, essa perda na preparação dos atores no roteiro? Tive a vontade, assim, o privilégio, na verdade, de trabalhar com duas pessoas que já têm uma certa experiência, né? Que é a Mayara Cabral e a Poliana, na época. Então, na verdade, a gente, nessa época, eu lembro que eu não fiz, literalmente não fiz a preparação do elenco. O que, como eu falei antes, né? O que culminou para que o resultado fosse excelente foi realmente o envolvimento que nós já tínhamos, que nós já tínhamos como pessoas, como amigas, né? Trabalhando juntas no Toque Santorum, em outros filmes.
E isso facilitou a carga emocional, facilitou com que a gente conseguisse trazer essa emoção, tudo aquilo que o curta necessitava para que o filme tivesse uma qualidade boa de elenco, né? De personagem. Então, a preparação nesse sentido não foi tão, vamos dizer assim, não foi complicada, não foi difícil de fazer por conta da experiência que as meninas já tinham, que eu já tinha. Ele sempre me convida para trabalhar fazendo a preparação do elenco. E como eu já participei de outros filmes também, inclusive esse ano eu tive, graças a Deus, o privilégio de fazer 8 trabalhos na área, né, no audiovisual. Então essa carga de experiência dos outros eu estou trazendo assim, para o nosso coletivo. Eu vou aprendendo e vou trazendo, vou aprendendo e vou trazendo. Agora falando sobre Novo Mundo, que mensagem você acha que impacta, interfere, especialmente nas gerações mais novas, sobre a questão ambiental? Você acredita que a mensagem chega bem recebida pelo público? Assim, nosso mundo, assim, eu tive cuidado de escolher atores jovens, novos, né? Porque eu queria ver essa mensagem, claro que a mensagem é para o público geral, mas eu queria, assim, mirar no adolescente, no jovem, né? Porque geralmente a pessoa, quando ela é mais idosa, ou assim, mais experiente, ela já tem essa questão educacional, né? Ela já tem essa consciência, porque vem com a maturidade. Agora o jovem também aí. Homem, a gente vê jovem lixo em qualquer lugar. Então, eu escolhi atores jovens justamente por isso, para tentar passar essa mensagem, essa consciência, essa questão da importância, né? Porque, como a personagem fala, ela praticamente não sabia para onde ia o lixo, né? O outro personagem que explica para ela. Então, na verdade, nosso mundo é uma aula de ecologia, uma aula de amor à natureza, né? De consciência. Eu acho que eu consegui, sim, acertar e conseguir direcionar o meu objetivo, conseguir atingir o meu objetivo, que é fazer da Amazônia, fazer da nossa vida, da vida do indivíduo, um melhor indivíduo, algo melhor, né, para a sociedade. Com certeza a arte tem esse papel e tem esse poder, né? E vocês acreditam também que esse papel reflexivo e profundo das duas obras, que as duas obras têm mensagens muito importantes, foi atingido pelo público? Eu espero que sim, mas eu sei que isso é uma questão de educação vindo do lá, né? Eu lembro muito bem que quando eu era mais jovem, eu ouvia, não foi nem dentro de casa que eu aprendi, mas eu ouvi fora alguém dizer para o filho, olha, você quando terminar de comer o seu bombom, você enrola e coloca no bolso, ou põe na mochila, quando chegar em casa você joga no lixo ou numa lixeira mais próxima. Então eu acredito que isso é algo que é preciso ser ensinado dentro de casa e a escola abordar essa questão, né? Mas com o resultado do filme, nós esperamos, sim, que os nossos jovens sejam mais conscientes. Inclusive no filme eu faço a mãe da atriz da Ana Coelho, né? Que a filha ensina a mãe a fazer o descarte de forma correta. É uma abordagem bem interessante essa que o Juliano colocou no filme, porque eu posso dizer também, assim, de cadeira que eu fiz isso várias vezes com a minha mãe. Hoje em dia ela tem 80 anos. Ela já não tem muita consciência da realidade hoje em dia, que ela sofre alguns problemas aí. Mas eu lembro que quando eu morei com ela, num período da minha história de vida, ela morava ali na Cachoeirinha, onde é o Prosamin hoje, né, aquele bloco de apartamentos. Ali passava um riacho, no Igarapé. E eu cansei de ver a minha mãe colocar o lixo nos sacos e amarrar e todo dentro do rio. E eu, mamãe, não pode, mamãe, como ele falou, né? É uma faixa de idade que já fica bem mais difícil a gente trabalhar com. Mas não jogue, deixa aí que eu vou levar lá fora. A gente sabe que é complicado. Eu começo a reclamar, não, eu vou jogar, é mais perto. Mas essa consciência, os filhos podem ensinar para os pais, mas é óbvio que os pais devem ensinar primeiramente aos filhos. E você? Bom, nesse set nós trabalhamos com o João. Mas é aquela coisa, porque nossa jogabilidade precisa muito sobre entender como a nossa ecologia funciona e as nossas necessidades ecológicas, principalmente no pulmão do mundo. Né? Nós vivemos no grande pulmão do mundo, Amazonas, e o João e a Ana trataram isso da forma, conseguiram trazer aquela jovialidade, ao mesmo tempo que, tipo, aquele despertar dos jovens sobre as pautas ecológicas que são muito necessárias para nós termos a consciência. E, justamente, na escrita, na confecção do roteiro, o Juliano teve essa pegada para conseguir retratar a Vânia como uma pessoa que era ignorante a questão das necessidades ecológicas, e a Ana, que interpreta a personagem do filme, filha de
Vânia, ela conseguir repassar nesse reconhecimento dessa realidade, conseguir repassar isso para outras camadas dessa sociedade. Então, é uma coisa muito importante, uma propagação muito importante, porque nós temos que reconhecer que é uma coisa que é falada no dia a dia e é uma coisa que nós temos que propagar mais ainda. Porque parece que ficou difícil os jovens entenderem ou assumir esse papel de preservar. Parece que eles têm vergonha de serem corretos, de agir de forma correta. Quando você vai fazer essas colocações para eles, eles te chamam de careta. E não é isso, como eu falei, é uma questão de educação. A gente tem aí, como a gente aborda no filme, né? O lixo que é jogado na rua, a chuva leva, vai para o esgoto porta no rio, do rio vai para o mar. E assim a gente vai poluindo o mundo. E é preciso abrir a cabeça para essa realidade. Como ele falou, o oceano está infestado de lixo. E nós precisamos, de forma correta, coerente, do descarte correto. E o que a gente não faz aqui normalmente, né? Aqui no Brasil não é ensinado. A forma seletiva de descartar o lixo. Eu até já tentei, gente, eu confesso fazer isso em casa. Mas aí, por fim das contas, você acaba desistindo porque um parente ou outro acaba não fazendo o correto e você deixa a coisa livre e solta. Mas se a gente tiver essa consciência de educar os nossos filhos a fazerem isso dentro de casa, a gente teria, acho que, um mundo bem melhor, né? mais organizado, mais limpo, nossos rios, nossas matas, enfim. Observar que a educação transforma, né? Porque na história, a nossa personagem é transformada pela educação, né? A educação ambiental e a educação elevada, né? Foi um efeito dominó. Se passasse que a educação ela transforma, foi um efeito dominó. O jovem educou a menina educou a mãe. E a mãe, com certeza, vai educar as vizinhas, né? Os outros parentes. Essa é a ideia. Então, que a educação transforma e que a educação é precisa, né? A educação é base de tudo. Meninos, agradeço muito a participação do coletivo audiovisual. Vocês são sempre bem-vindos aqui ao Encena. Obrigada. Agradecemos também pela oportunidade, né? E assistam o filme, espero que gostem e sigam a gente lá nas redes sociais, né? Nosso canal, né? Coletivo Filme Manaus. Tem outras obras lá também de cunho social. Maravilha. E você de casa, fique com a gente e aproveite essas histórias que com certeza vão mexer com você.